Por que no mundo ainda existe pobreza em pleno século XXI? Dizem que a razão da pobreza é a desigualdade, mas será que é isso mesmo? Mas para a gente saber é bem simples. É só a gente comparar os países mais desiguais com os países menos desiguais e identificar aonde está a pobreza. Vamos usar três métricas, o PIB, o PIB per capita e o PPC, paridade do poder de compra. O PIB per capita é uma medida econômica que representa o Produto Interno Bruto, o PIB, de um país dividido pela sua população e calculado dividido pelo valor total do PIB de um país pelo número de habitantes. E ali a gente vai ter o PPC, sabendo uma base do poder de compra das pessoas. Os países mais pobres do mundo são aqueles que possuem o menor PIB per capita, refletindo no menor poder de compra. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, os 10 países mais pobres do mundo estão todos no continente africano. E aqui está a lista: Burundi, Sudão, Somália, Malawi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Moçambique e muitos outros. E aqui agora está a lista dos 10 maiores PIBs per capita de todo o mundo. Temos ali vários países europeus e ali na sexta posição temos os Estados Unidos. E agora aqui está os maiores PIBs de todo o mundo. O Produto Interno Bruto, e aqui a liderança, como sempre, os Estados Unidos, seguido por China, Japão, vários países europeus e o Brasil ali na nona posição. Mas agora, o que se percebe? Que os países com maiores PIBs per capita têm as maiores riquezas e o maior poder de compra. E por outro lado, os países que têm o menor PIB per capita é de fato aonde está a pobreza e o menor poder de compra. Descobrimos aonde está a pobreza e aonde está a riqueza. Mas qual a causa disso tudo? Será que o grande problema é a desigualdade de fato? E a grande questão é que países como os Estados Unidos, como os países europeus e o Japão, é onde está maiores desigualdades. Eles são muito mais desiguais do que os países africanos. E como é isso? Eles são desiguais em riqueza. A riqueza é concentrada totalmente desproporcional em pouquíssimas pessoas, como nos Estados Unidos, onde tem as pessoas mais ricas do mundo. A principal riqueza está concentrada na mão deles, como Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett e muitos outros bilionários, mas não distribuída por igual na população americana e gerando assim a desigualdade, sendo assim um dos países mais desiguais do mundo. Mas ainda assim a população dos Estados Unidos, os americanos, vivem ainda assim muito bem. E por que será que todo mundo quer morar nos Estados Unidos? E uma das principais respostas é que o PIB per capita de lá é gigantesco, aumentando assim o poder de compra e refletindo assim numa qualidade de vida muito boa. E o alto poder de compra faz com que a pobreza diminua. E o interessante é que todos esses países africanos, eles são menos desiguais. E agora, de um lado a gente tem os países europeus mais desiguais juntamente com os Estados Unidos, e do outro lado a gente tem os países africanos menos desiguais. Então encontramos o problema não está na desigualdade, está sim na pobreza. Então o que a gente tem que se preocupar de fato é lutar contra a pobreza e não contra a desigualdade, porque sempre vai haver pessoas que têm mais dinheiro do que outras. Agora aqui temos os Estados Unidos com mais desigualdade do que a Etiópia. Também os Estados Unidos são mais desiguais do que a Venezuela, do que o Afeganistão. Porém, nos Estados Unidos, mesmo com a desigualdade, a qualidade de vida é muito melhor do que na Venezuela e do que no Afeganistão. Singapura é mais desigual do que o Sudão. Japão é mais desigual do que o Niger. Austrália é mais desigual do que o Kosovo, Reino Unido é mais desigual do que Bangladesh, Nova Zelândia é mais desigual do que a Etiópia, Espanha é mais desigual do que o Nepal, Canadá é mais desigual do que o Timor-Leste, o Brasil é mais desigual do que vários países da África, exemplo, Sudão e Moçambique. Agora eu pergunto, você prefere morar em um país mais igualitário, como a Somália, onde muita gente é pobre por igual? Ou você prefere morar em um país que, embora muito desigual,
as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, como nos Estados Unidos. Os países africanos têm menos desigualdade e pobreza. E os países europeus e os Estados Unidos são mais desiguais em riqueza. Agora imagina que seu vizinho tem mais dinheiro que você e você tem bem menos. E mesmo assim você vive muito bem. Todos esses países que têm um gigantesco PIB per capita, refletindo num grande poder de compra, eles têm uma coisa em comum. Eles têm muitas empresas, muitos bilionários e muito emprego, que mesmo com a desigualdade, a qualidade de vida é muito boa. Então o grande problema não está na desigualdade, está na pobreza. É para a pobreza que a gente tem que olhar e tem que ser resolvida. E como a gente resolve a pobreza? Primeiro, a gente tem que lembrar que a pobreza tem diminuído muito na última década. Anos atrás, o pobre não conseguiria comprar o seu carro nem sua moto, ou adquirir a sua casa própria. Isso tem melhorado muito. Temos visto muitas pessoas conseguindo ali o seu carro, sua moto e sua casa, que uma década atrás não se via, melhorando assim a sua qualidade de vida. Mas como resolver a pobreza? Mais um ponto que a gente tem que lembrar: quando a gente nasce pelado, nu, com frio, chorando e sem nada. E tudo que a gente consegue é através das empresas. A roupa que eu estou vestindo foi uma empresa que fez, essa câmera que eu estou gravando, esse pedestal, aquela mesa, aquela cadeira, tudo foi as empresas que fizeram. E todos esses recursos facilitam a nossa vida, nos tirando da pobreza. Tudo ao nosso redor é um produto ou serviço que alguma empresa que fez. E tem muitas pessoas que culpam o capitalismo como a causa da pobreza, mas o capitalismo ele herdou a pobreza. E quando ele começou a observar os problemas das pessoas, a dor das pessoas, ele criou produtos e serviços que vêm resolvendo a dor e os problemas das pessoas, dando assim mais qualidade na vida das pessoas, diminuindo assim a pobreza e a miséria. Os bilionários, eles não são os vilões. Pelo contrário, aonde eles pisam, eles levam as suas empresas, abrindo porta de emprego, resolvendo problemas e gerando riqueza. Todos os países mais ricos geralmente são os países que têm o maior número de bilionários. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, ali é a raiz do empreendedorismo e onde tem os maiores bilionários. Alguns vilões da pobreza: alguns governos que dificultam para o empreendedorismo com duras leis e com altas cargas tributárias, processos burocráticos e falta de estímulo para o empreendedor. E aqui mais um ponto para os Estados Unidos, porque a carga tributária lá é muito baixa, que em muitos países com um PIB per capita baixo. E pelo contrário, o governo deveria estimular o empreendedor, facilitar o caminho para o empreendedorismo, menos burocracia, impostos mais baixos e abertura das fronteiras para empreender livremente no mundo todo. E é muito interessante porque muitas empresas de lá ficaram empresas globais, algumas com um valor de mercado de trilhões de dólares, como a Apple, Amazon, Microsoft, gerando assim milhares de empregos e diminuindo assim a pobreza e dando qualidade de vida para as pessoas. Agora imagina se arrancasse a riqueza de todos os bilionários do mundo inteiro e distribuísse por igual, resolvendo assim o problema da desigualdade, onde todo mundo teria a mesma quantidade de dinheiro e o mesmo poder de compra, não existindo assim mais pobreza. Será que resolveria a questão da desigualdade? E a resposta é não, porque as pessoas que não têm a mente educada financeiramente falando, iriam gastar o seu dinheiro assim comprando carros, comprando casas, comprando bens materiais, e os ex-bilionários iriam estar ali montando as suas empresas novamente, vendendo esses carros, essas casas, esses bens materiais para as pessoas que não têm educação financeira e que não querem empreender e nem querem investir e somente querem consumir. E por fim, o dinheiro voltaria para a mão dos bilionários novamente, porque eles iriam estar se distanciando dos passivos e iriam estar criando ativos geradores de renda. E esse ciclo ele se repetiria várias vezes dentro da cultura e do comportamento das pessoas. E sempre foi assim. E assim os ex-bilionários se tornariam bilionários novamente. E esse é um ciclo infinito que só se resolve com educação financeira
investimento e empreendedorismo em larga escala. E com a volta do dinheiro para a mão dos bilionários novamente, existiria sim a desigualdade novamente. E a questão do Estado, ele também acontece a mesma coisa nos países pobres, desestimulando o empreendedorismo, políticas intervencionistas, e tudo isso atrapalha bastante o empreendedor, altas cargas tributárias, dificultando assim as operações das empresas e a geração de emprego, diminuindo assim o seu crescimento e a geração de riqueza. E as famílias e as pessoas levando um impacto muito negativo e mantendo aí a miséria e a pobreza. E o interessante é que os países mais ricos do mundo, eles têm esse estímulo. E aqui mais um ponto para os Estados Unidos. Também os governos investem em mísseis que só têm o poder de matar e destruir. Se investissem menos nesses mísseis e cuidassem mais das pessoas, diminuiria a fome do mundo. Exemplo, o valor do míssil Tomahawk tem um custo de 1,4 milhão de dólares. E uma observação, esse míssil, quando ele é lançado muitos mísseis ao mesmo tempo. E agora eu pergunto, será que isso não dava para matar a fome de algumas pessoas? Outro problema, de acordo com os dados do IBGE, 30% de todo o alimento que é produzido no mundo acabam sendo jogados fora, o equivalente a 46 milhões de toneladas de alimentos todos os anos. E quantas bocas será que isso alimentava? Mas como resolver o problema da pobreza de fato? E quem vai responder essa pergunta é o exemplo vivo, Geraldo Rufino, ex-catador de lixo. Não existe pobreza para quem trabalha 16 horas por dia. Não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Geraldo Rufino, uma história de sucesso que começou como um catador de lixo e se tornou milionário, com muito trabalho e empreendedorismo. Mas dá para diminuir isso para 8 horas por dia. E é o emprego que vai te tirar da pobreza, mas não é ele que vai te enriquecer. O que vai te enriquecer é educação financeira, empreendedorismo e investimentos, que é o que vai te deixar rico de fato. E o não ter educação financeira, isso é um dos maiores problemas da pobreza. Porque quem tem educação financeira normalmente caminha pelo caminho do emprego, do empreendedorismo e dos investimentos. Porque quem não tem educação financeira pega R$1.000 e gasta. E quem tem educação financeira pega R$1.000 e transforma em 2.000. Depois do emprego e tendo educação financeira, agora sim você tem algo para investir. Se você investir R$100 por mês na Bolsa de Valores com a compra de ações com uma taxa de 15% em 35 anos, você conquistará uma fortuna de R$1.141.584,40. Fortuna olhando para o contexto da miséria e pobreza e também a medida do brasileiro. Esse valor é considerado rico e totalmente acima da média, fazendo parte de um grupo de 0,01% dos brasileiros. E se você investir em empresas pagadoras de dividendos com dividend yield de 10%, se aposentará com um valor de 9.513 todos os meses, quase 10.000 todos os meses. Aposentadoria essa que o governo nunca te oferecerá, eliminando a miséria e a pobreza, aumentando o poder de compra, tendo uma qualidade de vida melhor para você e sua família. E também tem a pobreza interior. Você nunca pode se achar pobre. Você é rico, próspero e vencedor. Quem tem uma mente rica, quem tem educação financeira, quem tem Deus, quem tem uma causa, nunca será pobre. E outro ponto é que a riqueza verdadeira, ela não é só financeira, que a nossa vida tem outras riquezas, como Deus, a família, nossos amigos, saúde, e todo esse pacote é o que nos torna prósperos e ricos de fato, que vai muito além da riqueza financeira. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.